sábado pela manhã, claro, né? Enfim. Nós vamos começar então agora o nosso simpósio e nós vamos começar com um vídeo do movimento, o movimento Alfiômega, que está organizando esse evento. Gostaria que vocês apreciassem e quem estiver em pé pode se acomodando, sentando e vamos dar início. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Leonardo. Meu nome é Lucas. Eu sou Inês Gondim. Meu nome é Micael Soledade. Meu nome é Larissa. Eu faço geografia. Eu faço geologia. Faço engenharia elétrica. Estudo bacharelado em interdisciplinar humanidades. Eu faço ciências biológicas. Eu sou estudante de design de interiores. Estou há 2 anos no movimento. Estou há 3 anos no movimento. Eu estou no movimento há mais ou menos 1 ano. E eu estou no movimento há 6 meses. E eu tenho 2 meses no movimento. Estou há 2 anos no movimento Alfiômega. Uma das coisas que mudou na minha vida depois que eu conheci o movimento é que eu tinha um receio muito grande de pregar dentro da universidade. Eu achava que era um tabu muito grande e eu percebi que não era tudo isso, que as pessoas até estavam muito abertas para isso. O movimento Alfiômega, ele me fez perceber que eu estou inserido em um meio, um ambiente onde existem muitas pessoas que não conhecem a Deus, que muitas vezes nunca ouviram falar sobre Ele e até mesmo repudiam o nome de Deus. Eu aprendi que eu poderia conversar com pessoas que eu nunca tinha visto, abordá-las assim e começar a falar para elas a respeito do Evangelho, a respeito da mensagem da cruz. O Alfiômega dá oportunidade para a gente conhecer pessoas de diferentes denominações e vivermos em comunidade. Com certeza isso foi o que mais agregou a mim. Poder entender que, poxa, podemos ter visões totalmente distintas, mas que Cristo e sua cruz é o que nos une em prol do Evangelho. Mudou totalmente a minha forma de enxergar o meu papel como cristã. E me fez entender que eu fazia parte de uma grande comissão, que eu precisava mudar algumas das minhas posturas, né? E tomar atitudes práticas de coisas que eu não fazia antes. E sempre que eu voltava de uma campanha missionária, eu ficava pensando, eu vou ter que voltar para minha vida egoísta e tal, para minha rotina. E eu sentia falta disso. E o Alfiômega, ele trazia de volta isso. Agora eu poderia viver o campo dentro da minha faculdade, o campo missionário dentro da minha universidade. E também eu percebi, né, pelo diálogo, pela conversa entre os estudantes, que era um movimento que era realmente relevante na universidade. E eu queria muito fazer parte disso também. Para mim foi muito bom saber que tem cristãos e onde tem cristãos eu quero estar. Quando eu cheguei eu me senti muito amada e algo muito forte também foi em relação à comunhão. Eu nunca tinha vivido experiências assim de comunhão tão forte e foi a comunhão que me fez permanecer no movimento. As amizades que eu fiz desde o primeiro evento que participei. Então isso me motivou muito a continuar indo nas reuniões do movimento e a desejar conhecer mais os estudantes. O movimento Alfiômega é sensacional. E quando eu cheguei aqui, eu fui acolhido, né, abraçado pelo pessoal, todo aquele amor, aquela comunhão. Já foram me dando coisas, né, atividades para fazer nas reuniões. E aí não tem como a gente não se apaixonar pelo grupo, pelo movimento e acabar não ficando. Então eu achava que no momento que eu viesse para a universidade eu tinha que deixar Deus na minha casa, né? E o Alfiômega me ajudou muito a entender que eu precisava estar com Deus em todo e em qualquer lugar. E perceber isso no movimento me despertou também para entender que eu tenho que fazer disso a prioridade da minha vida. Então, foi o maior impacto a oração. A oportunidade de ser discipulado e também poder discipular os outros estudantes.
estudante. E o movimento trouxe um certo renovo, né, para a minha vida e um despertamento da minha comunhão com Deus. Tornar isso prático no evangelismo pessoal, no confronto de conhecimento sobre Jesus Cristo. Isso para mim foi o que foi mais enriquecedor, tornar prática a minha fé. Isso. Desde o momento em que eu estou estudando até o momento em que eu estou com os colegas da turma, com os Alfa e Ômega, como disse naquele texto, né? Por ele, do meio dele para ele, são todas as coisas. Também a minha comunhão com Deus me permite enfrentar as dificuldades do semestre sem muito me desesperar. O desejo maior de estar compartilhando sobre o Evangelho de Jesus Cristo para os outros estudantes, de estar motivado a compartilhar isso também com outros estudantes cristãos. Apesar das dificuldades que temos de ser cristão aqui, devido às várias formas de pensamento que são contrárias à verdade de Deus, nós conseguimos amadurecer aqui, crescer com o Senhor e aplicar a verdade do Senhor a diversos pontos da nossa vida na faculdade, nos estudos, nos laboratórios para quem faz pesquisa, nas provas. Em vários momentos o Senhor tem nos ajudado. A universidade não é só um momento de se formar intelectualmente, mas também desenvolver relacionamentos com o próximo e, quem sabe, começar e crescer no relacionamento com Deus. Testemunhar é fazer com que através das minhas atitudes, das minhas ações, todo o meu proceder, as pessoas elas consigam olhar para mim e enxergar, não a mim, mas a Cristo. Um movimento que tenha muito a ver com arte, que atraia estudantes de design, estudantes que são artistas, algo que tem essa linguagem mesmo da arte no movimento. Compartilhar isso com os meus amigos, colegas, funcionários e professores nas oportunidades que a gente tem. E o diploma, com certeza, não é o meu foco, não é a finalidade para que eu fui colocada aqui. O diploma será um bônus no final desse período. O poder da comunidade está nisso, que através do nosso amor um para com o outro, Deus vai acrescentando pessoas no movimento e vai fazer com que eles compreendam o que é viver em comunidade e o que é ter um relacionamento com Deus. Mas com a comunidade eu ganho força, a minha missão ganha força. A comunidade ela tem um poder que estimula, que incentiva e com certeza sem viver em comunidade eu não conseguiria talvez cumprir essa missão da mesma forma. Pessoas diferentes, de diferentes cursos, de diferentes denominações cristãs, se unirem somente com o objetivo de levar essa mensagem, realmente é algo que tem um grande impacto na universidade. E influenciar esses jovens a conhecerem Jesus Cristo e assim, indiretamente influenciar a sociedade também a mudar seus padrões e a conhecerem Jesus Cristo. Meu desejo é que os estudantes eles possam conhecer a Deus de perto, verdadeiramente. Porque muitas vezes eles têm uma ideia sobre Deus, mas é uma ideia completamente errada, uma ideia que os faz somente detestar a Deus. As pessoas hoje em dia têm uma ideia muito equivocada sobre o que é ser um cristão. E eu queria mostrar para as pessoas do meu campus que não é essa visão que elas têm, né? Elas tentam saciar essa sede delas de diversas formas, através de drogas e se entregando a uma vida completamente sem sentido. E eu gostaria muito de ver Deus se revelando a essas pessoas. É uma quebra de paradigma, uma quebra de preconceitos sobre Deus, sobre as Escrituras, para que possamos sim ser bem-vindos e possamos pregar Jesus Cristo livremente, possamos estar em paz e não ter tantos conflitos dentro das nossas universidades quando a questão for Deus e Jesus Cristo. Gostaria de ver mais estudantes cristãos comprometidos e dispostos a compartilhar Cristo com aqueles que ainda não conhecem Jesus. E queria que Deus mudasse algumas coisas na universidade, né? Que Deus mudasse a vida de algumas pessoas, assim como Ele fez com a minha. Nós temos um Deus, o Deus das Escrituras Sagradas. Nós somos do movimento de Salvador,
Bahia, Nordeste, Brasil, América Latina. E a nossa missão é até que cada estudante conheça alguém que verdadeiramente segue a Cristo. Na universidade, claro, mas não era pra falar isso. Biologia na UFBA. Com a comunidade, mesmo com as diferenças entre Pode ir. Então, Pode falar. antes eu comecei errado. Claro. Mudou porque antes eu acreditava que... Tem um bicho aqui. A minha missão aqui na... A minha missão aqui na... Até que cada estudante conheça alguém que verdadeiramente segue a Cristo. Ensaio, né? Vamos lá agora. Bom dia! Estamos todos acordados? Eu sou a Emanuele, sou estudante de Relações Públicas pela UNEB e estou aqui para hoje conduzir esse simpósio. É o nosso primeiro simpósio, então a gente tem algumas considerações importantes a fazer. Primeiro eu queria apresentar a vocês o nosso movimento. E aproveitando enquanto o slide vai sendo colocado ali, todo mundo recebeu um folderzinho na entrada, eu queria comunicar duas questõezinhas. Uma partezinha aqui dentro do folder, que tem assim, onde encontrar o movimento, onde tem campus, leiam camp. A gente teve, a versão errada foi para a gráfica imprimir. Já tinham rodado todas as cópias e a pessoa que levou, né, não conseguiu consertar a tempo. Então, por favor, o povo sabe fazer concordância, viu, gente? E coisinhas de impressão, né? Isso aqui tá de cabeça para baixo, o sentido era esse, mas que vocês consigam apreciar o texto, tá? Então, gente, vocês acham que o slide vai ver com meio de delay assim, mas vamos tentar aqui. Primeiro eu queria saber, assim, uma curiosidade, quem aqui é da UFBA? Nossa, vocês marcam presença, viu? Tem algum estudante da UNEB aqui? Deixa eu ver. Unifax. Área 1. Unijorge. Deixa eu pescar as nossas universidades para não esquecer de alguém. Baiana. Alguém? Área 1. Alguém da Maurício de Nassau? Pronto, gente, que bom que vocês estão aqui. Eu adoraria descobrir o nome, o curso de cada um de vocês, mas o tempo, inventaram esse negócio de relógio, né? Ele não trabalha a nosso favor. Rui Barbosa, cadê a Rui? Que bom, vocês estão aqui. Quem aqui não é universitário, não conhecia o movimento, é o primeiro contato com a Alfômega? Pronto, sejam todos muitíssimo bem-vindos. E vamos apresentar esse movimento. Ó, o guia de apresentação do movimento está no folder que vocês receberam, né? Primeiro, eu queria conversar com vocês sobre o que é o Alfômega, né? A gente tem uma frase lema que está estampando essa camisa bonitinha, vocês estão vendo essas pessoinhas lindinhas também usando, que é movimentos espirituais em todos os lugares, até que cada estudante conheça alguém que verdadeiramente segue a Cristo. Isso é nosso motivador, né? E essa é uma foto recente do evento da gente. Não somos todos, mas é uma boa parte de nós. E o que é esse movimento, né? O movimento Alfômega é um movimento cristão universitário. Ele é interdenominacional e mundial, ou seja, nós não somos uma igreja, nós não somos de uma igreja, nós não fomos fundados por uma igreja. É um movimento cristão, mas ele está ligado à Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que é uma entidade maior que tem alguns núcleos, né, alguns outros órgãos, e o Alfômega é um desses. E nós estamos presentes em cerca de 200 países, então somos muitos, muita gente. Um lugar tão plural, esse lugar de tanta efervescência ideológica, exclui a fé.
Por que excluir o pensar Cristo? Por que excluir, né, as questões espirituais? Então a gente entende que alcançando a universidade, alcançando esses futuros líderes que estão aqui, vocês serão os futuros influenciadores de amanhã, né? Melhor, de daqui a pouco, né? E marcando a vida dessas pessoas, a gente vai ter gerações marcadas com o poder transformador do Evangelho, que é no que nós cremos. E um pouquinho da nossa história. O casal fundador do movimento é o Bill e a Ivonette Bright, que não estão mais entre nós, eles faleceram. E eles fundaram a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo e começaram com o movimento Alpha e Ômega em 1951, na Universidade da Califórnia. Foi onde tudo começou. E o movimento foi se expandindo ao redor do mundo com missões, né? Com viagens missionárias, com projetos, que é o que vocês viram o pessoal comentando no vídeo no começo. E aqui no Brasil a gente chega na década de 70. E especificamente o Alpha e Ômega, ele aparece na USP em 87. E aqui na Bahia a gente tem dois projetos, o primeiro em 2004 e o primeiro em 2005, onde um grupo de missionários veio e passou alguns dias instalados aqui pela UFBA e o movimento começou. E aí a gente foi espalhando e agora a gente está aqui em todas essas universidades, vocês podem ver na listinha. Caso você não conheça a universidade, né, o movimento no seu campus, você pode pescar o nome do estudante responsável, já dá uma procurada nele e já se envolve com a gente. E o que a gente faz, né? O que esse povo faz? A gente entende que enquanto a gente envia, edifica e prepara pessoas para se tornarem cristãos, cristocêntricos, né? Que multiplicam o Evangelho, a gente cumpre a grande comissão, Mateus 28. E a gente faz isso de que jeito? De que forma? A gente tem como uma das formas esse evento que está sendo inaugurado hoje e alguns outros momentos que a gente tem. Dentro do campus, a gente tem as reuniões de oração, a gente tem os quebra-gelos, a gente tem evangelismo e a gente tem uma lista de outras muitas coisas que vocês podem pescar por aqui, tá? E fora da universidade, o que a gente faz? Sociais. Como vocês puderam ver as pessoas comentando no vídeo, comunhão é um princípio muito importante dentro do movimento. Então a gente entende que enquanto nos tornamos amigos, enquanto nós compartilhamos as nossas vidas em amizade, em ser nós somos edificados nesse processo. Então, os momentos de comunhão são muito importantes. Então a gente fala da universidade, tem congressos que são nacionais, regionais e internacionais. A gente teve em 2015 o Solo 1 no Panamá, onde a gente teve muitas pessoas. 1.600 pessoas, estudantes de toda a América Latina e Caribe, alfa-omeguenses, pensando uma única visão. E aí a gente tem Vigília, Bametro, que são os eventos trimestrais do movimento. A gente tem IOS on the Table, que é um evento recente que a gente inaugurou nesse ano, que foi muito bacana. E a gente tem uma série de coisinhas que a gente faz. E assim, essas palavras são meio estranhas. Vocês podem pescar aqui no nosso dicionário afro-omeguense o que significam cada uma delas. E seguindo, umas fotinhas para vocês contemplarem a carinha dessas pessoas bonitas que fazem parte desse movimento. Esse foi o compartilhar que a gente teve. Essa foi uma das nossas vigílias mais recentes. Aí a gente teve nosso acampamento. Gente, pense num povo que gosta de festa, que gosta de dar risada, pronto. Esse dia a gente teve assim, uma expressão do que essas pessoas gostam de fazer. Todo mundo voltou a ser criança, todo mundo se tratando de pozinho colorido. Um negócio assim. Conseguiram ficar lindos mesmo sujo, né? Também no acampamento. Nosso reencontro pós-acampamento, que foi recente lá ali no Imbuí, na Praça do Imbuí, já falando. Esse foi o Nordestão, foi o nosso congresso regional, que aconteceu esse ano, que a gente reuniu todos os estudantes alfa-omeguenses do Nordeste. Essa foto é do Solo 1 no Congresso Internacional que eu falei no Paraná. Esses são só os brasileiros, tá, gente? Gabi, volta ali. São os brasileiros que conseguiram se organizar para ir. Gente, nós somos muita gente. E
E assim, esses são os estudantes-chave, são as pessoas responsáveis pelo movimento no campus. Né? Então, se você descobrir, olha, tem uma família na minha universidade, eu nunca ouvi falar desse pessoal, você pode procurar uma dessas pessoas nos respectivos campos. No material tem bonitinho o nomezinho deles. E aí você entra em contato com essas pessoas e pode se envolver com o movimento, saber mais, qualquer outra dúvida que pode ficar por aí. E se você tiver mais alguma curiosidade, mais alguma informação, a gente tem uma conta no Facebook, a gente tem uma conta no Instagram, que é Alpha Omega SSA, ok? E alphaomegabahia.com é o nosso site. Nos procurem, no nosso site tem muito material legal. Aqui no informativozinho, vocês têm um outro link de um site muito bacana, que é o suaescolha.com, que é um site de movimento que tem uma tendência do que vocês vão ver hoje no simpósio, que é de defesa da fé. A gente tem muito material legal para pensar na defesa da fé cristã. Vocês estão acordados? Alguém pode me dizer assim, oi, eu estou acordado? Vocês estão aí? Que bacana. Eu acho que eu já posso passar a palavra, né? Já deu de me ver hoje. E agora a gente vai começar efetivamente o nosso simpósio. Rapidinho, gente. Eu estou sem óculos. Se alguém estiver fazendo algum sinal aí do fundo para eu ler, impossível. Ninguém sai. Pronto, gente. Então, tá certo, né? Meu ponto tá certo, viu? Então eu queria chamar aqui ele que é bacharel em Química, é da casa. Bacharel em Química pela UFBA, mestre em Química também pela UFBA, doutor em Química também pela UFBA, e ele é membro da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Por favor, doutor Martins Dias Cerqueira. É com você. Obrigado. Bom dia. Eu também sou visitante aqui, estou aprendendo o que é o Alpha Omega. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre o que a gente chama de teoria do design inteligente. Tem muito material já disponível sobre isso, eu vou recomendar o material para vocês lerem, se informarem mais. Mas eu vi vendo as fotos, essa semana passei por uma experiência traumática aqui no campus. Não sei se já ouviram falar, quem é aqui da UFBA já deve ter ouvido falar de uma atividade chamada Ocupa UFBA. Já ouviram falar? Então eu vim buscar minha esposa aqui, ela voltou a estudar, eu vim buscá-la e estava acontecendo essas atividades. Ela, brincando comigo, disse, vem assistir que é muito interessante. Eu caí na piada e fui. E é indescritível, na verdade, as coisas terríveis que eu vi em 15 minutos que eu fiquei saindo. Por que eu estou começando com isso? Né? É interessante que jovens cristãos tenham as suas atividades também. Tenham com quem se integrar, se inteirar, tenham com que se afastar dessas coisas. É muito comum, eu conheço muitos casos de jovens cristãos que chegam na universidade, que é um local de libertação intelectual, e acabam se libertando demais. Viviam presos, às vezes intelectualmente, dentro de uma religião, pela família, pelas tradições, por muitas coisas, mas sem convicção. E ao chegarem na universidade e veem as liberdades que tem na universidade, tentam também se libertar e acabam abandonando a fé. Às vezes uma fé que ela nunca teve de verdade. Muita gente que, entre aspas, abandona a fé, nunca esteve numa fé. Se enganou ou foi enganado. Mas é comum, e eu poderia citar os casos mais absurdos, mas é importante que, além de você ter convicção do que você crê, eu ao longo vou precisar falar nisso, você tem que ter relacionamentos também dentro da sua fé. Isso é importante para todo mundo. Foi importante aqui para o homem de Jesus ter relacionamentos humanos, ele tinha um círculo de amizade mais próximo, inclusive, apesar de ser o salvador da humanidade, ele tinha um círculo próximo. E quero também falar de algo que prejudica o debate sobre fé e ciência. Os dois extremos que há dentro da ciência, há muita gente que, envolvida com ciência, com academia, olha para os cristãos, de modo geral, como um grupo homogêneo de ignorantes.
Pessoas que não sabem de nada e apenas creem naquela historinha de Adão e Eva. Como eles dizem, estou usando o vocabulário utilizado por eles. Por outro lado, muitos cristãos olham para os homens da ciência como simplesmente pessoas tolas que não veem o óbvio. Cuidado com essas duas visões. As duas estão erradas. É equivocado você olhar para o homem de ciência e pensar que ele é um tolo, simplesmente. E é por isso que muita gente abandona a fé. Quando encontra pessoas que não creem em Deus, mas que também não são tolas, se surpreendem com a argumentação e às vezes abandonam a fé. Uma das pessoas mais coerentes, de maior bom senso e de inteligência que eu conheço, eu homenageei meu filho recentemente nascido, tem um filho de 10 meses, com o nome dele, pela amizade que eu tenho por ele, o professor Frederico. Ele é ateu convicto há muitos anos. Nem por isso é idiota. Ele fez uma escolha diferente da minha. A gente tem que perceber isso também. Não considerar o outro tolo, porque pensa diferente de você. Quando você considera ele tolo, no debate você se surpreende com os argumentos, você cai. O contrário também é verdade. Quando ele te considera tolo e que vê que nos argumentos no debate você não é tolo, ele às vezes cai também. Não para tornar-se um cristão necessariamente, mas cai na argumentação. Então cuidado com essa visão do cientista tolo, né, do não sabe de nada. E a visão que eles têm de lá para cá muitas vezes é essa também, que nós somos tolos. Apesar de que, por exemplo, eu sou cientista, trabalho com ciência. Então, no meio acadêmico, eu ouço algumas frases peculiares, mas as pessoas não podem falar muita coisa por causa da questão do equiparamento. Estamos no mesmo nível, então não dá para ele me chamar de tolo, pelo menos abertamente. Ele pode até pensar, mas não pode abrir a boca, porque ele não pode passar de certos limites. Então a gente percebe a postura. Sobre essa questão do design inteligente, a questão é: o mundo apareceu ou foi planejado? Essa basicamente é a premissa. As coisas apareceram, surgiram, ou elas foram cuidadosamente planejadas por alguém. Apesar da teoria de design inteligente, eu vou falar mais à frente, ter partido de um núcleo cristão, ela não necessariamente aponta para o Deus cristão. Ela aponta apenas para um designer, para um planejador. Se esse planejador é Deus cristão ou não, aí é uma questão de fé de cada um. Um muçulmano pode defender o design inteligente sem defender o Deus cristão. E por aí vai. Eu posso citar várias religiões aí não cristãs, mas que são religiões criacionistas, e que pessoas dessas religiões defendem o design inteligente. Em 2014 tivemos um congresso aqui no Brasil, foi a primeira grande reunião de cientistas sobre design inteligente. À época eu levei minha esposa e algumas pessoas da família dela falaram assim: interessante, né, para vocês que são cristãos. Eu falei: mas não é um congresso cristão, é um congresso de cientistas. 90% das pessoas que estavam lá tinham doutorado. Era um congresso basicamente de doutores, de várias áreas. Um convidado ou outro, como minha esposa, não era. Mas não era um congresso de cristãos. Tinham judeus e tinham boa parte de cristãos. O presidente da Sociedade Brasileira para o Design Inteligente é um cristão batista. Mas não quer dizer que defender o design inteligente é defender necessariamente o cristianismo. Ainda que eu estou num público aqui de cristãos e me sinto à vontade de citar ou de entrar em algumas coisas relativas à Bíblia. Precisamos ser melhores do que eles eu cito os não cristãos, em relação à Bíblia. Precisamos conhecer esse livro mais do que eles. Porque se nós não conhecemos mais do que eles, como fica o debate? Se o não cristão, o ateu, conhece mais o livro que você diz sagrado, que é a palavra do seu Deus, do que você, alguma coisa está errada. Ele precisa conhecer os livros dos deuses deles mais do que a gente, mas do nosso Deus não. Então já é uma dica inicial. Então, ali tem uma figura interessante. Eu procurei várias, não consegui uma que retratasse adequadamente o design inteligente, até que eu achei essa daí simples, não sei nem onde foi. Copiei a figura rapidamente, colei. Ali tem um planeta sendo montado, as peças.
E essa é a abordagem do design inteligente. Como isso surgiu? Por processos lentamente evolutivos ou foi planejado cuidadosamente? E eu vou discutir com vocês o argumento do design inteligente, tá certo? Os principais defensores, como começou, e vou falar um pouco do contra-argumento também, para você não achar que é simplesmente argumentar e ninguém vai se opor. Esse é um problema de muita gente também. Tem um argumento muito bom, ele fica encantado com o argumento e diz assim, isso é irrefutável. Não é bem assim. Então todo mundo acreditava no design inteligente, né? Não tivesse nenhuma refutação. O lado contrário também é verdade, né? A evolução tem pontos refutáveis? Sim. Tem cientificamente refutáveis. Mesmo que muitos não aceitem a refutação. Mas tem. E aí eu vou discutir alguns pontos de modo geral, porque os pontos que eu vou discutir são de áreas específicas em geral, então temos várias áreas, eu já vi pelo panfleto aqui, que tem gente da área de humanas, da área de exatas, várias áreas, então não vai dar para ficar aqui discutindo detalhes, por exemplo, de bioquímica, que é o argumento do principal defensor do design inteligente, mas eu vou argumentar de modo geral. Se vocês tiverem alguma dúvida, é claro, podem perguntar. Tá bom? Próximo aí, por favor. Bom, esse nome em português, design inteligente, design não é uma palavra em português. Né? Você percebe logo. Seria desenho inteligente em português. Mas, por uma questão moderna, no congresso foi discutido há algum tempo entre nós, decidiu-se que ia se manter em português a palavra design inteligente para retratar o movimento, talvez por causa da força que o termo já tem mundialmente. Então manteve-se em português. Outra coisa, a gente tem a mania de puxar alguma coisa do inglês para português, né? Acho que essa mania permaneceu um pouco. O design inteligente, o desenho inteligente, manteve-se em português. A questão é, o universo e os seres vivos surgiram de que modo? Como surgiu tudo isso? Não é uma argumentação fácil, tanto nos seres vivos, ou os seres que nós conhecemos, e é importante falar isso, porque o universo é muito grande, e a gente não conhece boa parte do universo. Boa parte do universo observável é observável de muito longe. Então não dá para saber o que tem, quando está se observando de muito longe, sabe? Se você se afasta muito do lugar, você observa, numa viagem de avião qualquer, você vai afastando, logo você não vê silhueta de casa, você não dá para perceber nada. E com relação às distâncias do universo, a gente se afasta tanto que a gente não percebe muita coisa. Mas sabemos, por dados experimentais, que o universo é muito grande. O universo observável é grande demais para nós explorarmos. Já sabemos disso. Se nós hoje resolvêssemos viajar pelo universo, não conheceríamos uma fração desse. É realmente uma vastidão muito grande. Então não temos a pretensão como ciência de conhecer o universo todo. Muito menos de falar de vida no universo todo. O que nós falamos de vida é vida como ela é aqui na Terra. Por isso que o pessoal vive procurando o que nos outros planetas? Água. Porque água é a base da vida terrestre. Não quer dizer que não tenha vida em outros planetas, que a água não influencia em nada. Não quer dizer que tenha, quer dizer eu não sei. Tá bom? É importante a gente perceber essas questões. Né? Eu não estou afirmando que tem, nem afirmando que não tem. Eu estou afirmando só, não sei, é muito grande, não dá para ver, não chego lá. Então não posso ficar afirmando aqui o que está longe da minha lente. Quando a gente vem aqui para os seres vivos, nós temos dois problemas. Um mais óbvio é a quantidade de informação que um ser vivo tem. E aí, partindo de bactérias para seres vivos mais simples até seres vivos mais complexos, a quantidade de informação é muito grande. Se a gente resolve, em qualquer área do conhecimento, biologia, vamos lá, e resolver estudar um tipo de ser vivo, alguém que é especialista em ursos, tem um pessoal aí que se dedica na zoologia, às vezes os botânicos se dedicam a determinados grupos de plantas e por aí vai. E você resolve estudar aquilo a fundo, dá uma vida inteira. Você termina a sua vida inteira e fica em um ser vivo para conhecer um pouquinho. Isso falando de biologia, se eu falar de bioquímica vai dar no mesmo, e esse é um problema. É muito complexo cada ser vivo. E a diversidade de seres vivos é muito grande.
É mais difícil hoje, por razões óbvias, a gente está muito espalhado como humanidade, mas até hoje acontece descoberta de novas espécies animais e vegetais em alguns lugares do mundo. O que não deveria, né? Nós já estamos ocupando praticamente todos os espaços do planeta, temos tecnologia para observar esse planeta todo e mesmo assim se descobrem novos animais, novas plantas, novos micro-organismos. Não é raro, é menos comum do que antigamente. Antigamente, quando o homem chegou, por exemplo, o homem moderno chegou na Austrália e que se deparou com a diversidade biológica australiana, que é fantástica. Se a gente for discutir a diversidade biológica da Austrália, você vai ficar página. O homem moderno que chegou na Austrália depois de muito tempo, percebeu isso e ficou página. Achou que era outro mundo aquilo. E ali, por volta da Austrália, algumas ilhas que tem por ali, tem também muita biodiversidade endêmica. Animais e vegetais só ocorrem ali. Tem desde rinoceronte anão, tigre anão, tem o crocodilo australiano, o crocodilo marinho, que parece um dinossauro, tem 6 metros de comprimento. Tem a cobra mais venenosa do mundo, que é a taipan do interior. Tem um canguru, que é um animal completamente exótico, e por aí vai. Se você for estudar a biodiversidade australiana, você fica... Mas, se você for olhar, a exploração da Austrália é relativamente recente, contando a história da humanidade. Mas, voltando aí mais 20, 30 anos para cá, é mais raro, mas a gente descobre. Então, um problema, tanto para um quanto para outro, tanto para quem entende design inteligente, quanto para quem entende evolução. É uma questão complexa. A biodiversidade e a complexidade. As duas coisas são complexas. Mas a grande questão é a abordagem. Teoria de design inteligente não envolve pessoas que estudam a natureza para provar que Deus existe. Não é isso. Teoria de design inteligente são cientistas que, se apoderando dos dados que já existem ou gerando mais dados, interpretam de uma forma diferente da maioria. Porque evolucionismo ainda é interpretação de maioria em termos de ciência. Quem defende design inteligente é uma minoria realmente muito pequena. Há uma resistência muito grande no meio científico com o design inteligente. Há argumentos fortes e às vezes até agressivos por parte dos evolucionistas quando falam sobre design inteligente, falam de pseudociência, falam de cientistas ignorantes e por aí vai. Mas quando você vai observar currículos de muitos que defendem design inteligente, a palavra ignorante não pode ser usada. Eu vou falar de alguns aqui, vocês vão perceber que não dá para chamar um camarada desse de ignorante, pode até discordar dele, mas chamar de ignorante não. Bom, a dúvida é causa inteligente ou seleção natural? Certamente o grande ícone da seleção natural está ali, Charles Darwin. E aí vai um erro também de muitos defensores de design inteligente que eu não gostaria que vocês cometessem. É achar que evolucionismo hoje é exatamente o que Darwin escreveu no Origem das Espécies. Não é. Darwin deu o pontapé inicial para o que conhecemos como evolucionismo moderno. Mas não tinha como Darwin, naquela época, século XIX, falar de evolucionismo moderno como nós conhecemos hoje. O evolucionismo moderno trata de causas, inclusive, moleculares. Darwin não tinha ferramentas para fazer isso. Então, tem uma série de equívocos de Darwin tratados com naturalidade pelos evolucionistas. Então, atacar ou ir de encontro à teoria da evolução, baseada apenas no que Darwin escreveu, é uma bobagem. Você está atacando só o argumento inicial, o precursor do evolucionismo moderno. Não é quem desenhou todo o evolucionismo moderno. É o camarada que, vamos dizer, descobriu o ovo de Colombo. É quem começou o negócio. Tem mérito, né, do ponto de vista científico, um grande mérito, mas não desenhou tudo que está. Essa questão do mérito é interessante, você perceber detalhes, né? Depois que você vê pronto, é fácil. Você vê os programas de televisão no Brasil, nada é original. Tudo é copiado. Tudo, todos os programas que você vê na televisão, todos, sem exceção, são cópias. E quando você tem acesso, hoje em dia está mais fácil com a TV fechada, ou pela internet, aos programas originais, você percebe que eles copiam até a roupa. O programa de Jô Soares, aquele David Letterman, tem até a caneca, né? É a caneca, o cenário.
tudo é imitado. Imitar é fácil. Tem a ideia original, vocês viram o programa Masterchef, né? É imitação. E esse Reforma a Sua Casa, Lata Velha e quadros de programas, tudo, não tem um original no Brasil. Eu ainda não vi nenhum original. Então, nessa questão da ideia original, por isso que eu estou falando de Darwin, ele é muito citado porque foi a ideia original. Foi quem deu o estalo para a questão do evolucionismo. Mas o evolucionismo desenvolveu muito, evoluiu muito, se podemos usar essa palavra, e é algo hoje muito mais complexo. Não tem que simplificar a teoria da evolução. Eu vi uma defesa de memorial há 2 meses atrás, de um colega meu que estava fazendo promoção para professor titular. Esse processo seletivo, vamos dizer assim, para professor titular, é aqueles professores já no final da carreira, no caso da Universidade Federal. Se for lá na estadual, seria o professor pleno. Ele está no final da carreira, já com uma vida científica, e ele faz um memorial que é dissertar sobre a sua carreira. E é um professor desses que a gente admira bastante. E ele citou, nesta sala aqui, que um grande momento da vida dele, científica e pessoal, foi quando ele compreendeu a teoria da evolução. Que mudou a vida dele e ele passou a ser uma nova pessoa. Nova, a importância que isso tem na vida de algumas pessoas. E o fato de não ser algo tão simples, que a pessoa não vai dizer, mudou a minha vida quando eu entendi realmente isso. Você acha assim? Eu ouvi uma frase aí de uma pessoa que defende design inteligente, ele usa muito essa frase. Os evolucionistas dizem que Dino vira canário, isso é bobagem, e faz isso uma piada. E às vezes a gente pensa que o evolucionista diz isso, é um macaco transformando o homem. Isso é uma piada, mas o evolucionismo não diz que o macaco transformando o homem. Cuidado. Para você contra-argumentar seriamente, você tem que entender seriamente o argumento. Tá bom? Então a discussão ali foi uma causa inteligente, uma origem inteligente ou seleção natural, processos naturais. E dentro desses processos naturais está uma boa dose de acaso. Na causa inteligente, não damos espaço para acaso. E se você entra aí no seio cristão, que é onde estamos, menos ainda. Cremos que tudo foi cuidadosamente planejado por Deus. É assim que a gente acredita. O planejamento foi minucioso, cuidadoso, pormenorizado. Nada neste mundo é à toa. Se você crê no mesmo Deus que eu, você crê nisso. Nada neste mundo é à toa. Sem o controle absoluto do Criador. O controle é total. Então, quando falamos de design inteligente como cristãos, estamos falando de planejamento total. A bactéria é do jeito que é, porque Deus quis que ela fosse daquele jeito exatamente. Tudo foi colocado no lugar certinho. O mundo gira do jeito que gira, porque Deus o quis assim, girasse desse modo. A Lua é essa distância, por isso também. E por aí vai. Então, quem crê em causa inteligente, crê realmente num causador, num planejador. O pessoal do TDI defende isso. Repito, TDI não defende necessariamente o mesmo Deus que você crê, mas que teve um planejador. Há pessoas que defendem TDI, inclusive, defendendo a ideia que o planejador são habitantes de outros mundos, que vieram aqui, lançaram o primeiro material vivo e foram embora. E aí, a partir daí, a evolução veio. Mas teve um design inteligente inicial. Há uma corrente assim também. Então, é bom que a gente pense assim, todo mundo design inteligente é cristão, crê no mesmo Deus que eu, pensa exatamente igual a mim? Não. Todos creem que houve um planejador. Aqui embaixo eu coloco projetista, ou quem foi o planejador. Objetivos, por que ele criou, por que ele planejou. E os métodos. A metodologia de criar, isso não é discutido pelo design inteligente. O que é discutido é, isso que está posto, só é assim porque teve alguém antes planejando e fazendo. Essa é a discussão do design inteligente, tá claro? Não é uma questão de, por que ele fez isso?
que ele resolveu fazer isso. O design inteligente não discute isso. O evolucionismo muito menos. Mas não há uma discussão sobre os objetivos do que está ali, mas que alguém planejou que estivesse ali. Próximo. Bom, aqui estão os 3 nomes, pelo menos mais famosos, sobre design inteligente. Ali no canto, Michael B., que é bioquímico, professor na Universidade Americana, e é o autor do argumento moderno chamado complexidade redutível. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ele tem um famoso livro chamado A Caixa Preta de Darwin. E ele defende esse argumento ali. Há muitas páginas na internet, muitos artigos, eu li alguns, só contrapondo o argumento de B. Muitos, de evolucionistas falando por que ele está errado, porque há uma preocupação dos evolucionistas de atacar Michael B. É interessante. E aí vão provando isso, provando aquilo e aqui, o argumento, acabou o design inteligente com esse argumento, vocês vão ver páginas e páginas na internet. Eu acho importante você ver o contraponto sempre. Vou ver a ideia e o contraponto. Ver em que parte da história é crível e que parte da história não é. E eu vou tentar, junto com vocês, mostrar como eu entendo, para poder vocês pensarem e entender do modo que vocês quiserem. É uma questão de entendimento. Então, o argumento dele todo é baseado em exemplos da bioquímica. Eu vou falar aqui de exemplos também da bioquímica, de modo geral, sem tentar me aprofundar muito, mas no livro dele, inclusive, ele vai explicando sobre bioquímica para poder falar de complexidade redutível. Stephen May, físico e geofísico, ele é diretor desse Discovery Institute em Seattle, nos Estados Unidos, que é onde é congregada a maioria dos defensores do design inteligente nos Estados Unidos. Então, muito material ele gera, artigos de opinião, de uma das diretorias no Discovery Institute, e ele reúne os responsáveis por congregar gente para defender o design inteligente. E o William Dembski, que eu pensei, logo inicialmente eu botei um mini currículo de Michael B., um mini currículo de Stephen May. Quando eu cheguei no dele, eu resolvi tirar dos outros. Porque o mini currículo dele não dava para colocar aí. Então eu coloquei só ali, é matemático, filósofo e teólogo. Só que ele já fez tanta coisa que não dava para colocar. É um monstro, em matemática principalmente, tem uma boa formação teológica também, e uma boa formação na área de filosofia também. E ele lançou o argumento de complexidade especificada. São os 2 pilares do design inteligente. Complexidade redutível, complexidade especificada, que eu vou explicar para vocês, obviamente. Mas um, Michael B., e outro, esse William Dembski. Ambos têm livros escritos sobre design inteligente, traduzidos para o português. Ambos escreveram seus originais em inglês, mas ambos têm traduzidos para o português. Eu vou mostrar alguns livros. Eu tomei o cuidado de mostrar para vocês apenas os livros de minha biblioteca pessoal, para eu poder falar do livro. Eu tinha outros aí disponíveis, tem outros disponíveis na internet, mas que eu não tenho. Então não dá para falar sobre o que eu não li. Então eu vou falar só o que eu já li, o que eu tenho ali na minha estante, para poder vocês verem no final. Tá bom? Aqui no Brasil, acho que os 3 nomes que se destacam nessa questão de design inteligente, Naor Neves, que é geólogo, e o argumento dele basicamente na área de geologia, sobre a questão das eras geológicas, sobre a questão das rochas, os tipos de rocha, e ele argumenta muito em cima do dilúvio, vários argumentos dentro da geologia. Ele é muito conhecido como palestrante, é professor hoje no NASP, e tanto os anteriores que eu já mostrei, quanto todos esses aí, são cristãos. De denominações religiosas diferentes, mas são cristãos. Tinha outros, mas eu não ia encher aqui de currículos, mas tem judeus, eu conheço alguns, tem muçulmanos também, mas os que se destacam são esses, então eu resolvi colocar, coincidentemente todos eles são cristãos. Mas não é puxando a brasa para sermos cristãos, não. É coincidência mesmo. Marcus Eberle é professor da Unicamp, químico, da mesma área que eu, da área de química orgânica. Ele é especialista em espectrometria de massas, que é uma área dentro da química orgânica.
e é professor da Unicamp já há algum tempo, é um camarada muito premiado na área de espectrometria de massa. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, tem um currículo também fenomenal. Ele foi quem puxou a questão do design inteligente no Brasil, e inclusive liderou o congresso. Ele foi fazer uma palestra na igreja que eu frequento, e lá eu tive meu primeiro contato pessoal com ele, e foi quando ele me convidou para fazer parte da comissão científica, e eu fui para o congresso por causa dele. E ele realmente é hoje presidente da Sociedade Brasileira para o Design Inteligente, que é uma sociedade criada com defensores de design inteligente. Você pode procurar na internet, vai achar facilmente a página. Tem página no Facebook, algumas páginas para divulgação disso aí. Marcos Eberle também é cristão, é batista, na Universidade Adventista, e Adalto Lourenço, físico. Dos livros que eu já li até agora, eu achei o mais completo em termos de argumentação, criacionismo e evolucionismo, o livro de Adalto Lourenço. Ele tem muitos argumentos da área de física, mas ele é amplo. Bastante amplo, o livro dele é de uma qualidade muito boa. Eu comprei o livro dele na mão dele, lá no congresso, e só comprei depois que eu vi a palestra. E está ali atrás. Ele tem mais de um, não sei se é esse, mas acho que é. Tem bem parecido com a capa que eu tenho em casa. Como tudo começou. Pronto. Eu tenho Como Tudo Começou. É muito bom. De uma qualidade realmente muito boa. E lá no congresso eu conheci alguns da pessoas da inteligência, e alguns estavam vendendo seus livros e dando palestra. E o que eu fiz foi, primeiro eu assisti a palestra, ver se o cara tá maluco, depois eu compro o livro dele. Ele teve um que assistiu a palestra, o cara é meio doido, defende design inteligente, mas com argumentos esdrúxulos. Eu não comprei o livro dele. É uma nova, eu não me lembro o tema da palestra assim, exatamente, mas era uma nova teoria da criação, não sei o que lá, não sei o que lá. Não tem um bonito. Eu fui lá assistindo, o cara é meio maluco. Vou comprar o livro maluco. Adalto Lourenço, para assistir a palestra, não, é um cara coerente, tem uma argumentação muito boa. Aí eu me interessei, comprei o livro e leio, eu volto para ler, inclusive. Li, estou voltando para ler. Então, eu recomendo. Se você conseguir aí lá na frente, eu acho um dos melhores dentro disso. Então, esses três aí são os três principais nomes no Brasil que falam ou de design inteligente ou de criacionismo científico. Não é criacionismo científico. Muita gente na academia diz que não é possível fazer isso. Criacionismo científico. Né? Mas como é criacionismo científico? É usar dados da ciência e, baseado nesses dados, sem distorcer, sem inventar, falar de um criador. É importante que você não distorça, não invente. Tem alguns arqueólogos aqui, o que eu conheço mais de perto é Rodrigo Silva. É interessante, o Rodrigo Silva fala muito sobre isso, tem alguns sermões fantásticos dele, algumas palestras interessantes, e eu defendo mais ou menos o que ele defende nesse aspecto. Você não precisa inventar nada para defender Deus. Melhor, não invente nada para defender Deus. Use a verdade, apenas a verdade. Então, a questão de dados científicos, pega os dados que existem, trabalhe com eles. Se for possível a argumentação, que se argumente, se não for possível, que não se argumente, mas não invente dados para defender Deus. E aí eu volto, me fecho um pouco aqui, estou no meio de cristão, né? Se você crê no mesmo Deus que eu, Deus é um Deus de mentira. É o Deus da verdade. Então, você mentir para defender Deus é o maior erro que você pode estar cometendo. Você está usando a arma do inimigo de Deus para defender Deus? Está errado. Tem que usar a verdade, sem esconder. O pessoal do design inteligente tem essa premissa, é usar os dados reais que existem e fazer uma nova interpretação, uma nova abordagem, uma nova visão sobre os dados. Mas os dados são os mesmos. Não se pode inventar dados em ciência. Eu conheço gente que inventa. De vez em quando estouram umas bombas no meio científico de gente que inventa dados. Mas é um crime intelectual. E para você, um pouco mais longe, isso é mais do que um crime. Inventar dados para defender Deus é pecado. Você está defendendo Deus errado. Então não defenda Deus com dados errados. Procure os dados certos, tá bom? Próximo aí. Bom, o design inteligente, portanto, é uma alternativa. Repare, as explicações naturalistas sobre a origem do universo e a diversidade da vida.
Então, o design inteligente não propõe novos dados, propõe novas explicações, novos argumentos, novas interpretações para os mesmos dados. O que é uma crítica de alguns, para mim é uma validade. O pessoal do design inteligente não gera dados para defender o design inteligente, mas não é essa a ideia. A ideia é trabalhar com os dados que existem e olhar para eles sem o preconceito da academia, muitas vezes, a academia é muito preconceituosa, mas sem olhar com esse preconceito e interpretar como eles estão ali. Em questão de datação, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de métodos de datação. Eu estudei direitinho, o carbono 14 provavelmente é o método mais famoso. Vocês surpreenderiam ao ver que muitas datações têm vários preconceitos, várias ideias preconcebidas para se chegar ao dado final. Se supõe muita coisa. Não, então essa rocha aqui, esse animal aqui tem tantos milhões de anos. Porque o carbono 14 deu aqueles tantos milhões de anos. Mas ele está numa rocha que tem tantos milhões de anos. E por que ela tem tantos milhões de anos? Porque sim, os cientistas acreditam que tem tantos milhões de anos há muito tempo. E muitas vezes os argumentos de datação são assim, chegam num ponto que é o porque sim. Você desconfia, né? A ciência trabalha muito com isso. Sempre trabalhou. Pegando os absurdos aí, grandes cientistas, quando eles falavam absurdos antigamente, aquilo ali permanecia como dogma na ciência durante muito tempo. Vocês assistiram um filme chamado Quase Deuses? Alguém assistiu? É um filme que fala mais de preconceito que outra coisa, mas no filme tem algo interessante. Fala da primeira cirurgia cardíaca feita nos Estados Unidos. E interessante, a cirurgia foi feita por um cara negro e que não era formado em medicina. Essa é a grande questão do filme, né? Uma questão de preconceito forte intelectual e preconceito racial. É um cara fantástico, né, John Hopkins, que é ele que faz aquela cirurgia. E muita gente não percebe, além do racismo, além do preconceito intelectual, que existe um dogma ali na medicina. As pessoas não operavam o coração humano porque se dizia que não dava para operar. Isso foi até metade do século XX. Não se operava porque grandes médicos do passado diziam não dá para operar. No momento que você for operar o coração, a pessoa morre. Então, se a pessoa vai morrer, deixa ela morrer, porque o operado vai adiantar ela morrer do mesmo jeito. E muito tempo, cirurgia cardíaca simplesmente não era feita porque era dito que não podia ser feita. Mas na ciência as pessoas não faziam. Então, essa cirurgia foi famosa não só pela questão do cara ser negro, ele não tinha nenhum negro ali, nem aluno, nem professor, ninguém. Por ele não ser médico, portanto não ser cirurgião, então ele não podia nem entrar na sala. Quando ele entrou na sala, houve uma pavorosa na plateia. Eu recomendo que assista o filme, a história é real, mostra a foto desse camarada fantástico. Então, o que eu quero colocar aqui sobre essa questão do design inteligente. Você vai olhando esses detalhes aí. A maioria não acredita. Ainda é oposição ao convencional. E o convencional, às vezes, está tão estabelecido que muita gente não tem uma segunda explicação. Então, design inteligente também é uma segunda explicação para aquilo. Claro, temos nossas ideias pré-concebidas. Você tem sua fé antes da ciência. Mas muitas vezes o cientista também tem a fé dele na ciência antes da ciência. Então, apesar de muitos não admitirem, é uma ideia pré-concebida. Isso aqui é assim porque alguém disse que é assim, porque alguém disse que é assim. E muitas vezes você vai ver que boa parte da argumentação não está baseada em dados. Está baseada também em fé. A diferença é onde está a sua fé. Bom, existe um manifesto do Discovery Institute. E eu vou falar do manifesto que teve aqui no Brasil também. Estranho à primeira vista, não vou explicar porquê. Aqui diz assim: nós estamos crescendo nesse momento, aumentando a cunha como alternativa científica positiva às teorias científicas materialistas, que veio a ser conhecida como a teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente promete reverter a dominância sufocante da visão de mundo materialista e é substituí-la com a ciência consoante às convicções teístas e cristãs. As pessoas pegam isso para criticar o pessoal do design inteligente, dizendo que eles são religiosos disfarçados de cientistas. Eu prefiro ver como cientistas que são religiosos também. Uma coisa não precisa excluir a outra. No manifesto que fizemos aqui no Brasil,
Uma das recomendações é que design inteligente não seja ensinado nas escolas, em nível básico. Muita gente estranhou isso. Como é que o pessoal não quer que seja ensinado nas escolas? E o argumento veio em seguida. Existem poucas pessoas no Brasil ainda preparadas para falar sobre design inteligente. E quando você coloca alguém despreparado para falar sobre algo, você desconstrói mais do que constrói. Então, se de repente você pega professores cristãos simplesmente, começa a dar aula de design inteligente nas suas salas de aula, provavelmente isso vai complicar mais do que ajudar. Tempos atrás, uns 4 meses atrás, eu estava corrigindo uma prova de concurso. Estava lá, o tema da prova era sobre cinética química. Corrigi várias. A gente vê, inclusive, como está a formação dos nossos professores no Brasil, está cada dia pior. Eu corrigi 115 provas, para ser exato. Dessas 115, 100 eram completamente inúteis. Pessoas que nunca vão ser professores. 100. Uma delas era claramente de uma cristã. E ela falava de Jesus, de como Jesus criou as coisas, de tudo bonitinho. Seria ótimo se ela estivesse escrevendo para crianças na igreja. Uma prova de concurso. Então imagine uma pessoa dessa, cristã, tem a sua fé, não vou entrar no argumento da fé, mas é uma pessoa completamente incoerente. Numa prova de concurso ela está achando que está escrevendo na igreja e falando de sua fé. A prova não era para isso. Ninguém vai aprovar ela porque ela está falando de Jesus. Ou ela escreve sobre o tema bem escrito e é aprovado, não. Então imagina agora uma pessoa dessa falando sobre design inteligente. Ela não tem argumentos científicos. E a ideia do design inteligente é argumentos científicos. Por isso que nós decidimos, durante o congresso, que o design inteligente ainda não é o momento de ser ensinado nas escolas do Brasil. Não é porque nós não acreditamos, é porque nós pensamos que não tem pessoas preparadas o suficiente para falar isso aí como currículo básico da escola. Repito, isso vai atrapalhar mais do que ajudar. Próximo aí, por favor. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre complexidade redutiva. Ali estão os conceitos de complexidade redutiva. Eu vou deixar... Eu não pensei nisso, mas vou falar agora. Eu vou deixar o arquivo, você pode copiar aí no notebook, se quiser disponibilizar para alguém. Depois vocês, se quiserem anotar esses textos, essas referências, não tem problema nenhum com isso. Então, você pode copiar aí e se tiver uma lista de e-mails ou algum lugar que vocês possam distribuir, distribua. Então eu vou deixar disponível. Tem muita gente que prepara a apresentação, a aula, e tem um cuidado com a propriedade intelectual daquilo, que não quer que ninguém copie, ninguém veja, ninguém de fora, ninguém... Eu sou o contrário, eu sou professor. Quero que você copie mesmo, leia mesmo, divulgue mesmo. Está aí para isso. Então não tenho nenhuma dificuldade com isso. Eu peguei ali a citação e depois eu vou falar. Diz assim: complexidade redutiva é quando um sistema único, que é composto de várias partes, que interage e contribui para a função básica, e onde a remoção de qualquer uma das partes faz com que o sistema efetivamente pare de funcionar. Esse é o argumento de Michael Big, foi o primeiro que argumentou. Vocês vão ver que o contexto de baixo, que é de William Dembski, é muito parecido. Ele diz assim, quando algo tem várias partes, e as partes isoladas não têm função alguma, e somente juntas e encaixadas perfeitamente, que no final vai ter função, a gente diz que esse sistema é um sistema complexo e irredutível. Tirar uma parte, nada funciona. Isso é complexidade redutiva. Só funciona se todas as partes estiverem ali juntas. E juntas apenas elas cumprem a função. Separadas não há função. Tirar uma parte não tem função. Por que esse argumento vem do design inteligente e não da evolução? Um ser vivo ele é composto de muitas partes. Para a evolução, esse ser vivo evoluiu em um ser vivo menos complexo, que evoluiu em um ser vivo menos complexo, e assim por diante até o primeiro ser vivo com a complexidade menor de todas. E essa complexidade foi aumentando, dando origem aos vários outros seres vivos com maior complexidade. Claro que isso aqui é uma simplificação rápida. O fato é que existem dentro dos seres vivos vários maquinários biológicos que entendemos que têm complexidade redutiva. Ou seja, partes que só funcionam se elas estiverem todas juntas. Esse é um argumento forte do design inteligente.
Eu vou dar exemplos aqui rapidamente para você entender. O argumento mais simples de complexidade redutiva. Uma ratoeira. Tem uma tábua, tem uma mola, tem 2 pedacinhos de ferro, um gancho ali, o martelo ali, que é o que vai bater no ratinho. Hoje em dia ninguém usa mais ratoeira, bota veneno. Pega tudo, né? Então, aí o pessoal mais antigo lembra de ratoeira, não? Ainda vende, viu? Ainda vende. Pega tudo aí, mas ainda vende. A ratoeira é mais higiênica. Porque você bota, a gente taca às vezes de veneno para barato, para rato, não sei o quê, não percebe que mata barato e gente. Então tem que ter cuidado com esses venenos aí. Mas vamos lá. É um exemplo aí de complexidade redutiva. Várias partes, simples, mas que sozinhas elas não executam tarefa nenhuma. Só a tábua ali não pega rato. Só a mola também não. E por aí vai. É um sistema complexo e irredutível. Próximo. Aí eu vou pegar o argumento de Michael B. Ele fala do flagelo bacteriano. É um motorzinho que tem na bactéria, com várias partes. E essas várias partes contribuem para o funcionamento do motor. Se tirar uma parte, não funciona. Claro que tem um argumento contrário, porque existem vários tipos de flagelo bacteriano, com vários tipos de proteína, com vários tipos de engrenagens diferentes. E os evolucionistas argumentam em cima disso. Mas o argumento nosso é um sistema complexo e irredutível. Próximo. Aí eu coloquei rapidamente para ilustrar o ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo de Krebs. Uma série de reações químicas e se você tirar uma daquelas reações químicas, nada daquilo funciona. E é muito bem concatenado, muito bem equilibrado. E a gente chama, uma palavra que a gente usa muito em bioquímica, é regulado, muito bem regulado. Depende de vários fatores, mas é regulado. Tudo que você sente, faz, executa, depende de uma ou outra reação química. Às vezes de várias. E é tudo muito bem encaixado. As cascatas de reação química, cascata de coagulação sanguínea citada por ele, também assim. Sistema irredutivelmente complexo. Próximo. Por último, o olho humano, que também tem várias partes e tirar uma não funciona. Os evolucionistas argumentam em cima do olho porque existem vários tipos de visão na natureza, inclusive seres vivos que apenas percebem luz, tem apenas células fotovoltaicas que percebem a luz, não enxergam como a gente. Tem seres vivos que não enxergam colorido, por exemplo. Então eles argumentam que são olhos menos evoluídos. Nós entendemos que são olhos diferentes. Repare o entendimento como é. Próximo. E complexidade especificada, um argumento de William Dembski. Note ali, ó, a letra D, uma letra qualquer, ela é específica, né? Algo específico, mas não é complexo. Se você bota um monte de letra, eu digitei no computador assim meio na doida, são todas com letra G no começo, mas vamos lá, você digita um monte de letra ali, é algo complexo, mas não é específico. Se você pega um soneto, ali um trechinho de Vinícius, é complexo e específico, tem uma informação. Informação é algo que é complexo e especificado. E a natureza é cheia de informação. E a grande, vamos dizer, o grande livro de informações da natureza é o DNA. E é o grande sistema que a gente chama de complexo e especificado. Tem informação. Não acreditamos, nós design inteligente, não acreditamos em algo que tem informação aleatória. Se tem uma informação, alguém está ali informando. Os hieroglifos egípcios, o pessoal quando olhou pela primeira vez achou que eram apenas gravuras. Olhou um monte de desenho. Depois de um certo tempo, começaram a perceber padrões nos desenhos. E então alguém percebeu, ó, isso aí é um tipo de linguagem que eles usaram. Mas ninguém sabia como. Depois que teve a tradução para aquele francês, Napoleão, através daquela pedra de Rosé, uma pedra que estava em 3 idiomas, um deles era o egípcio. Não sabíamos pronúncia de nada, mas hoje em dia decodificamos a linguagem egípcia bem. Os cientistas fazem isso bem. Estudiosos daquela... É uma linguagem. E é uma linguagem bem rudimentar. Antigamente, quando você fala assim, o cachorro está comendo, você não escrevia algo decodificado. Você desenhava o cachorro comendo.
essa primeira linguagem foi que deu origem a essa escrita aí dos hieroglifos. Um pássaro significa algo e por aí vai. Tinha a ver com a questão da imagem mesmo. Próximo, já estou terminando. E Densky fala essa questão de probabilidade. Ele define a probabilidade de 10 elevado a 150 como uma probabilidade universal limite. Tiveram esse número de eventos simultâneos e encaixados para que o universo fosse do jeito que ele é. Note que a aleatoriedade numa probabilidade dessa natureza é algo inimaginável. E é o que os cientistas, a maioria, defendem. O universo é todo organizado desse jeito e foi à toa. Foi por acaso. Não acreditamos numa complexidade tão grande no universo por acaso. Próximo. Aqui eu sugiro rapidamente a bibliografia, como isso que vou deixar aí. Então são apenas os livros que eu tenho em casa. O de Michael Behe, que é a Caixa Preta de Darwin, que é o pontapé inicial para a chamada complexidade redutível. O livro de Adalto Lourenço eu coloquei logo em seguida, porque eu penso que ele é o mais claro e completo nessa questão. O livro de William Densky é bem conciso, mas bem preciso na argumentação do design inteligente. Darwin no Banco dos Réus fala sobre o julgamento que teve sobre criacionistas e evolucionistas nos Estados Unidos. É um livro mais de história do que de argumentação científica. Ariel Roche, com Origens, relacionando a ciência com a Bíblia, é um livro também que faz muito essa relação. Não toca no assunto diretamente de design inteligente, mas relaciona criacionismo com ciência. A Alma da Ciência, da Fé Cristã e Filosofia Natural, um livro denso, de um linguajar mais pesado, mas que tem uma argumentação filosófica bastante interessante com relação a isso. Outro livro de Ariel Roche, muito menos denso, mais conciso, A Ciência Descobre Deus. Ele trata de alguns dados científicos que apontam para a veracidade da Bíblia ou de acontecimentos bíblicos. Próximo aí, os últimos. Mistérios da Criação, livro também conciso, mas que nos introduz no tema criacionismo. E a Bíblia tinha razão, fala sobre vários acontecimentos ou ocasiões relatadas na Bíblia, não necessariamente o acontecimento, mas o contexto histórico comprovado por dados arqueológicos. Evolução, livro Texto Crítico, um livro da Sociedade Bíblica Brasileira, denso também, mas ele é muito rápido nos argumentos, apesar de ser bastante páginas, ele não argumenta muito profundamente nada, ele fala rápido, você precisa ficar ligado nos argumentos para poder não se perder. E, por último ali, a Arqueologia de Jesus, que também fala de dados arqueológicos sobre acontecimentos da época de Jesus, o que já foi achado. De vez em quando saem alguns dados arqueológicos falsos, divulgados ou por cristãos mal intencionados ou por não cristãos querendo ir contra a própria argumentação cristã. Já vi na internet, por exemplo, a imagem do homem antediluviano. Acharam gigantes antes do dilúvio. E de vez em quando roda na internet isso. Acharam a Arca da Aliança, de vez em quando roda. A Arca de Noé. E, repito, você não precisa falsear dados para defender o seu Deus. Você se empolgar com dado nenhum que ache para fortalecer sua fé. O que pode fortalecer sua fé é o seu Deus. Porque a fé é um dom de Deus. A fé não vem da arqueologia. A fé não vem dos dados científicos. Amém. Os dados científicos só fortalecem o argumento, mas não podem fortalecer a sua fé. O que fortalece a sua fé é a sua experiência com Deus. Então, na última bibliografia aí, eu queria sugerir, pode passar, a Bíblia. Muito bom. É o último que eu gostaria de recomendar para você. Eu acho que é importante você ler bastante, o pessoal está jovem aí, no ritmo da leitura, ótimo, leia bastante, dê o argumento, dê o contra-argumento, não tenha medo, mas você precisa principalmente, aqui diz assim, estejam sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Estar preparado é conhecer essa razão. Se você descobrir tudo sobre design inteligente, não souber nada sobre Jesus, sinto muito. O design inteligente não vai te ajudar em nada. O que mantém a sua fé não é o design inteligente, não são os dados científicos, não é nada e nenhuma descoberta desse mundo material que vai ajudar você na sua vida espiritual. É o seu relacionamento com Deus, é a sua convivência diária com Deus que vai fazer com que você prossiga com certeza do Deus que você segue e conhece.
Eu vou usar rapidamente uma frase que é muito utilizada sobre Abraão, para encerrar. Você sabe a história de Abraão? Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e venha para uma terra que eu vou te mostrar. Não é assim? Ele mora em Ur dos Caldeus, que depois veio se tornar ali onde está o Iraque hoje, mais ou menos. Uma terra ali, ainda na Mesopotâmia. Saia daí. E interessante, a frase diz o seguinte: Abraão não sabia para onde ia e não sabia nem o caminho. Foi o que Deus mandou: saia que eu vou lhe mostrar aí. Mas sabe o que Abraão sabia? Quem estava indo com ele? Essa é a questão. Então, você pode até em algum momento faltar argumentos. Você pode até em algum momento faltar entendimento de um dado científico, de uma descoberta ou outra. Mas nenhuma descoberta pode ser capaz de aumentar ou diminuir a sua fé. As descobertas não são para isso. O que aumenta ou diminui a sua fé é o seu relacionamento com o seu Deus. Eu espero que o seu relacionamento com Deus seja fortalecido dia a dia. Deus abençoe. Agradecer ao Martins